Fala meu povo, como que vocês estão, hein? Espero que estejam tudo bem. Hoje eu quero acompanhar com vocês esse vídeo aqui, gente. Olha, tá um vídeo imperdível. Você concorda que a igreja pode, ou alguém pode impedir uma pessoa de participar da Santa Ceia? Veja o que o pastor Samuel Procópio falou, gente. Tá um vídeo muito forte, então já peço você que é novo por aqui, que já deixa a sua curtida, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Nós estamos chegando à marca de 20 mil inscritos, eu já quero agradecer cada uma de vocês que tem interagido aqui nos nossos vídeos, que tem deixado a sua curtida, que tem aqui compartilhado os vídeos. Você que é inscrito, Deus te abençoe e vamos chegar aí à marca de 20 mil inscritos com a graça de Deus. Sejam bem-vindos aqui nesse humilde canal. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar o vídeo aí. Entendo assim. Então, mas na sua opinião, a igreja pode ou não pode impedir membros que participem da ceia? Eu entendo assim. Quando o pecado é público, não pode. Não pode permitir. Tem que, não pode permitir. Tem que suspender. Então a igreja pode proibir. Aí pode. Aí pode. Pastor Samuel, na sua opinião, a igreja pode impedir membros que estão em pecado de participar da ceia, e como o senhor fundamenta a sua resposta, por quê? Bom, observando todo o fato que o pastor acabou de comunicar conosco, o pastor Altair, e foi muito feliz no seu posicionamento, nós lendo a Bíblia Sagrada, se for pegar por esse texto e por alguns outros, esse texto do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é até o que mais traz detalhes sobre a ceia, é o que mais traz detalhes. Por esse texto aqui, por outro texto bíblico, nós não temos como já chegar direto proibindo. Nós não temos um texto bíblico dizer, esse texto me dá o respaldo. Mas observando do ponto de vista que o pastor Altair Mateus cita aqui, observando a questão cultural, a questão da época, hoje nós vivemos num mundo que está tudo perdido, né? Hoje nós vivemos num mundo líquido, já não tem nem forma mais. Cada um vai definindo o que pensa, o que acha. A igreja é teocrática e a Bíblia também dá respaldo para que nós possamos trabalhar um RI na igreja, um regulamento interno. Mas, biblicamente, um texto que eu posso dizer, por esse texto aqui eu posso proibir, eu não conheço ainda esse texto. Pastor, o senhor tem um texto? Então, pastor, a igreja de Corinto vivia num ambiente especial. Por quê? Porque eles eram gregos, eles não eram judeus. A igreja de Corinto é uma igreja greco-romana. Gentílica, né? Gentílica, não tem nenhuma cultura, nem resquício da cultura judaica. Então, se nós quisermos pegar algum texto aqui, nós vamos ter que pegar os textos que falam sobre a igreja como corpo de Cristo. E aí a comunhão da igreja no corpo de Cristo, ela também é corporativista. Ela não é individualista, ela é corporativa. O que é isso, pastor? Isso é exatamente o contrário do que o nosso colega ali falou agora, mostrando com verdade que nós vivemos um tempo líquido. Naquela época não era assim, o corporativismo da igreja era muito forte. A igreja é um edifício, simbolizado como um edifício, como uma construção. Então ela é corporativa. E ela não toma ceia como indivíduo, ela toma ceia como corpo. E se alguém está mal dentro daquele corpo, precisa ser tratado. Porque não só contamina o corpo, como também se prejudica. E isso é o que está no capítulo 11. Isso é o que está no capítulo 11. Então, se o pecado do indivíduo for, não só a questão da ceia, mas em qualquer situação da disciplina na igreja, se o pecado for público, a igreja deve restringir, para não proliferar. Se o pecado for oculto, então, na questão da ceia, a gente nem sabe, porque é o indivíduo que se examina a si mesmo. Mas se o pecado for oculto, mas o pastor ou o líder da igreja estiver sabendo, ele precisa conversar e impedir que essa pessoa participe. Samuel, bom, então na opinião do pastor, ele faz uma diferenciação entre pecado oculto e pecado público, né? Isso. E você vê essa diferença e tem lá o irmão da sua igreja X, pisou na bola lá, aprontou de alguma forma, tal, e aí você se vê na autoridade de chegar lá e falar para ele assim, a partir de hoje você não vai mais tomar ceia. Ou você acha que o pastor não devia ter essa autoridade? Bom, essa autoridade não é que ele não devia ter, né? Nós, dentro da questão bíblica, nós já não temos literalmente um texto e um verso, até mesmo dentro das regras da exegese, o hermenêutico, nós não temos.
Mas quando nós olhamos para a questão cultural, aí nós passamos a ter alguns respaldos. O pastor Altair Mateus foi muito feliz no posicionamento dele no que ele se refere. O pecado oculto e o pecado público. Lógico. Vamos dar um exemplo que a gente conhece um crente e esse crente ele cometeu um homicídio. Ele frequenta os prostíbulos e nós conhecemos, ele vem participar da ceia. Lógico, isso dá um choque na mente de um pastor. E esse choque ele tem respaldos. Ele tem o nosso respaldo cultural. Nós somos um país cristão, mas porém católico. Então, essa ideia nós trazemos do clero, muitas coisas veio do clero. Às vezes eu digo que a igreja protestante ainda não conseguiu ser de fato protestante 100%, porque muitos elementos, muita coisa, nós carregamos ainda tanto da tradição da igreja como da história. Então, quando se trata desse assunto, a gente vai lembrar do poder que o padre exercia, que os pastores sempre praticaram no tempo passado, e dá um choque na mente, dá um choque. Mas eu acho que o melhor caminho seria abrir a palavra de Deus e explicar para ele o texto que Paulo usa aos Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É confrontar aquele camarada e dizer, se autoexamine. Porque eu não posso examinar ele para a questão da ceia, eu não posso. Mas ele pode. Então, podemos confrontá-lo para que ele se autoexamine. Se ele é um crente que tem comunhão com Deus, se ele anda com Deus, se ele anda na verdade, ele mesmo vai sentir que ele precisa fazer alguns reparos. Porque depois do exame o diagnóstico é feito. E se ele não tem essa consciência? Porque aí tem o texto lá de Paulo falando da consciência cauterizada, não sei o que lá. Esse cara chegou nesse nível e ele ainda... Porque eu acho que a gente vive esse tempo, onde as pessoas não têm noção de quem é ela, de quem é a igreja, de quem é ninguém, nem quem é a Bíblia, nem nada. E se acha. E aí ele, não, eu acho que eu tenho que tomar ceia, tal. Mesmo assim ele toma. Não, aí já tem que aplicar, eu acho que aí a gente já tem que também apelar, porque se o camarada, ele resolveu ser carnal e natural, que é isso que se refere, Isso. o camarada tá na igreja, conhece todos os rudimentos. Não quer abrir mão do Não quer abrir mão, aí é 2 Coríntios capítulo 5, o verso 1. Capítulo 5, tá aberto aqui, ó. Aí pronto, nós estamos na mesma... Esse daí, já não é questão nem de participar da ceia, ele não pode participar de nada, É a a mente disciplina. está cauterizada. Ele não tem como participar de nada, porque aliás ele já não está participando. Se ele entrar no culto onde está sendo celebrada a ceia do Senhor... Pessoal, olha só, e aí, o que vocês pensam? Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto? Deixa aqui nos comentários. Mas agora eu quero resgatar para você aqui um vídeo do pastor Marco Feliciano falando a respeito desse assunto, gente. Olha só, na época, o que ele disse a respeito dessa questão da Santa Ceia. Acompanhe aí e veja se você concorda com ele. Vamos lá. Dia desse eu preguei numa sede de uma grande igreja histórica, inclusive no Rio de Janeiro, era uma Santa Ceia, e eu olhei a igreja e eu vi que o pastor, olha só, século XXI, o pastor perguntando quem é que tinha que se acertar para tomar ceia, para vir na frente, pedir perdão ainda hoje. Eu falei, como assim expor a pessoa ao ridículo desse jeito? Assim, coisas assim, irmãos, essa semana eu fiz, não dá nem para falar aqui. Eu falei, mas como assim? Aí eu questionei na pregação, falei assim, vamos falar sobre a Santa Ceia? Quais são os 2 elementos da Santa Ceia consagrados? O pão e o suco de uva. O pão representa o quê? O corpo de Cristo. E o suco de uva? O sangue. Para que serve o pão? Para que serve o corpo? Por que nós comemos o corpo de Cristo? Seríamos nós antropófagos? Será que nós comemos o corpo do nosso Deus? Isso chega a ser horrível, né, de se falar. Não, nós não somos carnívoros. É um símbolo. É Jesus dizendo, o pecado do homem que separa ele de Deus está aqui. É o símbolo, é o corpo. Porque é a terra que nos separa do céu. Porque a terra milita pela terra. Os pecados que nós temos estão na carne. O desejo, a luxúria, né? Então, Jesus está dizendo assim, a carne de vocês é podre, não presta para nada, mas a minha carne, ela é pura, porque eu venci. Então, quando você come a minha carne, você se fortalece, a sua carne se fortalece. Agora, por que bebemos o sangue? Nós somos vampiros? Seriam os crentes vampiros que nós tomamos o sangue do nosso Deus? Não tomamos o sangue porque nós não cremos na transubstanciação, como crê o catolicismo, na transformação literal do pão em carne e do vinho em sangue. Há um símbolo no sangue. O sangue serve para quê? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É uma lei estabelecida por Deus.
E o sangue é para purificar o pecado, não é? Pois bem, aí o pecador miserável vem e fala assim, eu pequei. Aí a igreja fala assim, então você não pode participar do sangue que purifica. É um contrassenso. Alguém diz, não, mas está escrito que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Pois bem, então vamos interpretar quem é digno de participar da Santa Ceia. Tem alguém? Sobra ninguém. Eu não sou digno. Não, mas eu não sou adúltero. Você não deitou na cama e foi pego ou confessou. Mas Jesus disse que o adultério é só você olhar e cobiçar e desejar. Se no coração desejou, você já adulterou com a pessoa. Eu nunca vi ninguém ser excluído da igreja porque, olha, eu desejei alguém. Eu vi gente ser excluída. E aí, pessoal, o que vocês acharam do que o pastor Marco Feliciano falou aí, do que foi falado aqui nesse debate? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários. Olha, eu penso exatamente o seguinte, olha, nós não podemos proibir ninguém de tocar no corpo e no sangue do Senhor, na Santa Ceia. E até penso que a Santa Ceia deve ser tratada com todo temor e respeito. E penso sim que uma pessoa que ela esteja em uma vida de pecado, ela deve primeiro se consertar e depois participar do corpo e do sangue. Agora, uma pessoa não pode proibir a outra só porque ela teve uma falha ou algo do tipo. Eu penso que é o que a Bíblia diz, né? Analise o homem a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Eu penso que cada um deve fazer a sua análise de si mesmo. Porém, a liderança deve sim, da igreja, direcionar. Olha, se você está vivendo em pecado, não participa. Porque Paulo também registra que por causa de que muitos estavam participando não dignos, ou seja, pessoas que estavam praticando pecados para a morte, vivendo em uma vida de pecado, essas pessoas estavam aí passando por apuros aí. Ele diz, olha, muitos doentes, outros que dormem, né? Ele vai falar a respeito disso. Então, eu penso nessa linha. Mas e você, o que você pensa? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Esse foi o vídeo, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima.